para mim também está sendo extremamente satisfatório, porque é dinâmica, né? Como é empreender, é muito mais dinâmico, né? Hoje a gente trabalha todo mundo junto numa sala só, então a coisa assim flui de uma maneira, né? A gente conversa, troca. Então, para mim, além disso, né? Dessa questão de ser muito diferente, é uma coisa que eu estou fazendo. Então, isso me traz bastante satisfação. Né? Fui eu que comecei isso, né? Então, assim, porque antes eu trabalhava no escritório, que eu entrei nesse escritório, o escritório já existia, né? Então, assim, a Verde é uma coisa que eu comecei. E você advogada, você ajeitar pepino dos outros, né? Sim, isso ao longo da vida é desgastante também, assim, né? E aí, de repente, você pega pra criar um produto que você sabe que vai trazer bem-estar nas famílias, aí tu pensa, poxa, é quase missão, né? É muito diferente. Então, assim, realmente, a advocacia, ela sempre fez parte da minha vida, ainda faz, né? Mas em questão, assim, de energia, né? O empreender numa coisa que a gente realmente acredita, né? É muito satisfatório. Muito satisfatório mesmo. E aí a Verde, ela faz venda online, ela faz entrega no Brasil todo. Hoje a gente vende pro Brasil todo. A gente começou, nossa essência é online, então a gente já partiu. Como vamos vender? Vamos vender online. Hoje a gente vende em torno de 70% através do nosso canal e 30% através de lojistas pelo Brasil todo. Então a nossa venda é muito mais São Paulo para cima, apesar de a gente estar aqui no Sul. E como a gente começou? A gente primeiro criou o nosso propósito, o nosso manifesto. A gente desenvolveu o sabonete líquido relaxante de lavanda e laranja doce, um hidratante com calêndula, camomila e lavanda, e mais um Baby Room Mist, que é um spray relaxante também com lavanda e hidrolato de melissa. E todos esses componentes, eles auxiliam realmente no relaxamento do bebê e até da mãe. Sim. Então quando a mãe usa e aquele bebê dorme mais horas do que está acostumado, e a mãe também relaxa, porque, querendo ou não, ela também está inalando aquilo ali, e ela vem nos dias, é muito satisfatório. E a gente sabe que a gente está fazendo um produto com alguma causa. Ou o sabonete líquido de menta também, que ele ajuda a desobstruir, porque o óleo essencial de menta, ou no banho ali. Tem um outro, de uma marca famosa, que ele também é banho de vapor. Né? Mas aí ele é com fragrâncias artificiais. Não que ele vai ser ruim. Não é isso, mas o óleo essencial, ele realmente faz um efeito. A gente estuda muito, porque realmente, aqui no Brasil, às vezes tem algumas restrições, porque já existe um mercado formado de farmacêutico, né, como eles falam, que quer vender o remédio, né, não quer que o produto natural, porque a natureza ela não pode ser patenteada, né, então se eu crio um produto natural, todo mundo pode criar. Não posso patentear o meu produto natural que vem da natureza. Então, assim, o que é sintético é patenteado. Então, só a indústria X é que vende aquilo lá e eles querem, né, falar que aquilo lá é a que resolve o problema e pronto, e a natureza não funciona. Né? Então, é difícil, às vezes, colocar um produto natural no mercado porque existe uma indústria muito grande. Isso, né? Porque quando vocês começaram, vocês não imaginavam que ia vir esses desafios, né? Sim. E aí os desafios vão vindo e aí vocês vão tendo que resolver. Justamente. Pra poder continuar Tem o dias propósito que de vocês, meio né? caótico, assim, que chega assim uma informação, porque o médico X falou que o óleo de lavanda pode ser não sei o quê. Daí a gente, Da onde? Da onde isso? A gente vai a fundo nas pesquisas, que acaba surgindo muito hoje as fake news, né? Mas na verdade assim, é um título. E aí, vai a fundo na pesquisa, vai ler o que é. Não tem nada daquilo, Não tem nada daquilo. Mas então, assim, eu tenho interesse em continuar vendendo meu produto, que vai intoxicando as pessoas ao longo da vida. Hoje, a minha sogra, por exemplo, ela tem muita alergia de pele, mas ela usou a vida inteira um monte de cosméticos, ela adora. De vez em quando eu digo, sogra, usa isso, por favor. Só que, meu Deus, pensa, uma pessoa já mais velha, ela não quer mudar estilo de vida, ela gosta daquilo ali. Mas se a gente for intoxicando as pessoas desde o nascimento, ao longo da vida, vai chegar lá na frente, vai ser um monte, assim. Então, essa indústria, ela não quer mudar, porque é muito longo o processo. E a gente não percebe que a gente, às vezes, está intoxicado com alumínio. Exatamente. Né? E vários outros. E vários e assim, metais pesados, né? Todos esses ingredientes que estão nesses cosméticos já há muito tempo, eles são já comprovadamente, existem estudos que comprovam que eles dão câncer, alergias severas, né? Então, assim, muito das doenças que a gente tem hoje é uma construção
daquilo que a gente de uma usa. vida inteira? De uma vida inteira. Aham. E cosmético, se a gente for pensar, eu lavo meu cabelo com shampoo, eu passo um condicionador, às vezes depois passo um leave-in. Passo um creme, passo um desodorante, passo um Isso. creme de mão. Passa uma Passa uma maquiagem. maquiagem. Olha a quantidade. Então existe, assim, uma hiper intoxicação. Né? E De depois pouquinho em Fora os pouquinho. alimentos, Fora os alimentos. E aí vocês fazem sabonete de barra pra rosto também, né? Também. Os nossos sabonetes de barra, eles são artesanais, né? São feitos por agricultura orgânica, né? Então, assim, é uma produção pequena, né? Então, porque o artesanal, ele é muito mais difícil de produzir, né? Então, são sabonetes bem diferenciados, né? Esses sabonetes que a gente tem pro rosto. Faciais. É. E os corporais também, ele é 100% vegetal, com manteiga de karité, orgânica também. Então ele é super hidratante. Pega um sabonete do mercado e pega o nosso, vai ver que, meu Deus, na pele é totalmente diferente o sensorial e realmente ele não é cremoso no sentido que ele vai se desmanchar, mas não, ele é super nutritivo porque a manteiga de karité realmente ela vai hidratando. Então, cada ativo que a gente coloca, a gente realmente pensa muito, a gente estuda muito no que a gente vai lançar e tem um propósito ali. E às vezes a gente lançamos o produto e vem os questionamentos. Mas por que vocês estão usando isso? Não poderia estar usando isso. Não poderia, talvez perante o nosso mercado nacional. Mas não, a gente encarou aquilo ali porque a gente sabe que realmente vai agregar na saúde da criança, vai ser muito melhor Não do que existe prejuízo, né? Não existe E prejuízo. vocês observam que tem pessoas aderindo a isso? Sim, muito. A gente, até é uma surpresa, na verdade, quando a gente começou, a gente resolveu fazer isso sem uma visão muito capitalista, né? Sim. Vamos fazer... Pra ganhar dinheiro. Não, pra vender. Não, vamos fazer e vamos, assim, foi meio que um sonho, assim, vamos fazer isso acontecer, que a gente quer, a gente gosta Quer disso. levar uma qualidade dentro das casas, E né? hoje a gente vê, claro, é todo um caminho, mas hoje a gente vê que o mercado de produtos naturais, ele vem crescendo, né, exponencialmente, em tanto de cosmético como também de alimentos e tudo mais. As pessoas estão procurando uma consciência, né? Estão tomando consciência e procurando esses produtos. Mas isso, quando a gente criou a marca, a gente nem procurou saber sobre se realmente a gente teria um campo aberto, um disponível. campo aberto para realmente fazer gerar lucro com isso, né? Então, assim, hoje a gente vê, claro, é uma caminhada, né? Mas a gente vê que existe sim uma possibilidade, que é um mercado que vem crescendo muito, né? Eu tinha feito uma pesquisa mais pequena, não me aprofundado muito. E sim, sabia que tinha campo para isso. Mas imaginava que seria muito mais fácil. Tanto é que, de vez em quando eu falo, pelo que eu tinha analisado, mais pela forma de venda. Então eu imaginava que despontaria muito mais rápido. Mas é tudo aquela coisa, né? Às vezes é destino. A gente tem que passar um pouco mais de trabalho. Isso! E realmente... Não pensem que vai ser de mão beijada, né? É. Vocês estão empreendendo, mas vai vir os desafios, vai vir as questões que vocês vão ter que resolver. Exatamente. E também, assim, a questão mulher. A mulher, ela pensa muito mais na família. Se fosse um homem, é estritamente um negócio. Isso aqui precisa virar cabeça, né? né? E a mulher, principalmente depois que ela vira mãe, ela... eu preciso que isso funcione, eu preciso que tenha um propósito, eu preciso acreditar muito naquilo ali. E pra mim, eu achei que eu tô passando um pouco mais de trabalho, não seria como eu mapeei no começo. Por quê? Nada que é fácil é tão gratificante, né? Sim. E vendo essa caminhada que a gente tá tendo, que tá demorando pra acontecer, hoje a gente se empenha muito mais, eu me empenho muito mais em acreditar realmente no produto, no nosso processo, para entregar uma coisa de qualidade. Então, tudo isso para mim foi de grande aprendizado, porque Pra não desistir, poderia né? ser Pra não fácil, abrir mão. na minha visão primária, vamos dizer assim, Isso. mas ao longo do tempo eu passei a olhar muito mais para o produto, para o público em si, e entender as necessidades. Então, Isso. toda essa demora eu acho que tem um propósito, é o destino e eu acho trabalhando E para essa nós. base é o teu estudo, né? Sim. É o teu marketing falando. Sim, Né? Mas aí tu chega na realidade, é outra. outra coisa. Exatamente. E aí isso força você a não desistir, continuar acreditando. exatamente. Não posso desistir, porque isso vai trazer bem-estar. E Pra pra mim vida também, da eu criança. acho que até essa questão de destino que a Aline falou, pode até ser mesmo, porque eu não vim do empreendedorismo. Então, assim, eu tô aprendendo mesmo, assim, no campo de batalha, né? Então, assim, é um aprendizado diário, muitas coisas, assim, que vamos empreender, vamos. Eu caí ali e ali eu estou aprendendo, né? Então, assim, talvez esse processo um pouco mais demorado até seja mais Sim. necessário mesmo,
porque talvez, não, então já tá, deu, tá aqui. Até pra criar uma base sólida. Esse ano a gente passou por alguns processos e que fez a gente melhorar muita coisa. E realmente, eu acho que assim, não aconteceu antes justamente porque a gente precisava passar por isso. Então, hoje eu acho que a gente está num ponto legal, tem muito a melhorar, tem muita coisa a ser feita, mas tudo que aconteceu até aqui a gente precisava passar. Então, eu acho muito válido, assim, e isso realmente veio depois de ter filho, essa nossa visão, né? Hoje a gente consegue lidar muito mais com várias coisas porque a gente tem essa divisão, assim. A gente sempre fala que a gente quer criar uma marca, a gente quer criar um negócio sólido, porque a gente pensa nos nossos filhos, né? Então a gente pensa assim, não, vamos construir isso, né? É um legado, é um caminho, né? Daqui a pouco os nossos filhos estão grandes e talvez eles tenham interesse por isso, né? Talvez não também, queiram fazer outras coisas, mas enfim. Mas isso ali tá ali, foi a gente que criou, a gente vai, né? Eles saberem que as mães tiveram essa iniciativa. Então isso é importante, assim, eu vejo história, né, de várias famílias e, assim, eu citei a minha sogra aqui antes. Hoje, toda a construção da família do meu marido veio de uma mudança dela também. Então, ela em 1982, 3, ela decidiu empreender. Ela já tinha os 4 filhos, pensa, 4 filhos. Na casinha de boneca da filha, decidiu fazer um negócio. E hoje se tornou o que eles têm hoje. Então, o marido tinha um negócio, mas ela, na necessidade de, não, eu preciso fazer algo diferente. E ela mudou. Então, eu acho muito legal a história dela também nesse sentido. E eu acho que a gente não deve parar, eu acho que a gente deve, realmente a mulher ela tem um poder de ver diferente, né? Então a gente olha com outro propósito o mercado, a gente não olha só a parte capitalista, a gente realmente quer modificar e trazer algo de bom para a sociedade. Então eu acho que toda mulher, a hora que tiver uma ideia, tem que ter o apoio, tem que ter a rede de apoio para poder fazer. E mesmo que às vezes que não tenha, mas que tenha a força de não desistir, né? Sim. Assim, eu já encontrei algumas mulheres, uma em específico, assim, né? Que trabalhava na cozinha de um restaurante e tal, e ela começou a achar que não era mais isso que ela queria, né? Aí eu falei pra ela, meu Deus, mas tu cozinha tão bem, né? Tu pode estar começando alguma coisa dentro disso, né? Ou de repente tá fazendo o que tu sabes fazer e oferecendo as panificadoras, porque ela faz pães e tal. Então, assim, começa a fazer pelo que tu sabe, né? Ela não fez, porque a vida dela deu uma outra reviravolta. Mas claro que eu senti ali um medo de começar, sabe? Uma falta de informação sobre a organização, por onde que eu começo, né? Então, as pessoas ao redor podem não apoiar, mas aí ela pode procurar alguém que possa dar essa informação para ela, que possa ajudar ela nesse início, nesse start, né? Opa, mas a gente pode começar por ali, né? E requer uma dose de coragem, né? Sim. E nesse meio do caminho vocês tinham medo de se arrepender? Assim, houve um luto, houve uma despedida dessa... Porque aí vocês ainda estão ligadas, né? Mas sim, eu, por exemplo, fiquei 2 anos conciliando os dois, né? E o ano passado eu resolvi que eu não ia mais advogar, que eu ia me dedicar só a verde. Então, assim... Aí dá um frio na barriga. Um frio na barriga, né? De eu pensar, meu Deus, mas eu tô há tanto tempo fazendo isso, será que sim, eu vou jogar isso pro alto agora, eu vou me dedicar só a isso? Que eu acredito, né, muito, mas não deixa de rolar um frio na barriga, de pensar, meu Deus, será que isso que eu tô fazendo é certo? Se não é? E eu me lembro que quando eu fui dar notícia lá no escritório, que eu ia sair, a Sandra até me perguntou, mas tu não tens medo de te arrepender? Ela me fez essa pergunta, assim, bem na lata. Daí eu falei assim, não, eu preciso tentar. Eu não tenho medo de me arrepender, eu preciso tentar, né? Eu tava com uma bagagem de coragem, assim, né? Não, isso não der certo, a gente tem como voltar também. Daí isso muito sim, claro. Né? Daí a também gente tem como dar outras voltas. E isso também vem daí também, né? Que eu também tinha uma rede de apoio que me ajudou a tomar essa decisão, né? Que eu sabia assim, se meu Deus, nada der certo, que eu não acredito, né? Talvez eu tenho aqui alguém para me socorrer, né? Então isso também me ajudou muito a tomar a minha decisão. Embora eu acho que eu também tivesse tomado da mesma maneira, mesmo se não tivesse uma rede de apoio assim, eu me arriscaria. Porque existe muita força em acreditar no que você está fazendo, né? A empresa também já estava ali até numa situação um pouquinho mais madura, né? Quando eu tomei essa decisão, então
daquele ponto, eu pensei, né, também, eu não me arrisquei assim completamente, né? Não dei um pulo ali na piscina seca, né? Não, a empresa já estava numa fase um pouco mais madura, acontecendo, a gente vinha assim, né, vendo o crescimento, então eu pensei, não, então agora tá ok, né? Mas pra nós duas, a gente sempre teve apoio da família junto, então assim... E até pra voltar só, e outro ponto que foi assim, crucial na minha decisão, daí agora, né, falando como mãe, é que eu não tinha nenhum tempo mais para as minhas filhas, porque eu tava com 2 empregos que me consumiam muito e 2 filhas. Sim. E isso pesou E muito na minha decisão. optar, Muito na precisava minha decisão. escolher. Eu pensei, eu não consigo mais um ano dessa maneira. Com Aham. 2 filhas pequenas, 2 empregos, tendo que pensar em muita coisa, trabalhar muito, né? Porque na advocacia também o que eu fazia era só eu que fazia, então eu não tinha nem para quem delegar aquilo, né? Então eu pensei, não, eu não consigo mais um ano assim. E eu vou falar uma Eu tava coisa até- pra vocês. A minha saúde tava também, Sim, sabe? em risco. É. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Mãe de um adolescente de 13, né? E um pré de 11. Eu digo pra vocês que a demanda, ela Aumenta. não diminui. É. Ela aumenta. Tá? É. Então, assim, enquanto a gente vai achando que os filhos vão crescendo Vai ficando mais fácil. e vai ficando mais fácil, assim, sinto em dizer, né? Que você começa a perceber mudanças da fase, então cada fase tem uma necessidade do que tu vai estar ali, que demanda que tem, e isso só a família pode fazer, então só a mãe e o pai, pra dar essa base estrutural familiar, sabe? É que Porque às vezes- começa a vir outra demanda, demanda de comportamento, Justamente. demanda de dúvidas, sabe? E que tu não quer que essa criança Terceirizar, aprenda na rua ou, sabe, com amigos e tal. Você sabe que você tem que estar presente. Aí o filho demonstra, sei lá, queda nas notas, né? E aí depois, enquanto você deixa a tua filha, vamos supor, sei lá, de 4, 5, com uma babá ou com a mãe, daqui a pouco o de 10 e de 11 já não é mais a mesma cor, entende? Então vai mudando. E conforme essas fases da criança vai mudando, a gente vai fazendo escolhas. Sim. A gente vai fazendo escolhas. Então, assim, realmente, uma jornada dupla de trabalho. Mais filhos, mais casa. Vai te sobrecarregar. Sim. E se você não tá bem, porque você é o eixo, se você como mulher ali daquela família, aquela matriarca, não tá bem, o resto não vai... Não funciona, né? Não vai fluir. Então, aí quando você começa a olhar pra você e dizer, não, peraí, mas e É eu, algo né? errado, né? Sim. E eu, qual é o meu equilíbrio? Onde está o meu ponto? Onde está a minha saúde? E aí começa a vir as escolhas. Mas vocês têm consciência que isso foi uma transição, né? Então isso é muito legal ouvir isso de vocês, sabe? Ver que vocês sabiam que vocês estavam caminhando para uma transição. Bastava entender o tempo dessa transição, né? Mesmo com pressa ou sem pressa, ou demorou ou não demorou. Mas vocês têm consciência disso. E essa escolha um dia ia chegar, né? Sim. Pra mim, demorou talvez um pouquinho mais, porque eu fui estendendo por todos que estavam ligados também no trabalho, né? Então, mesmo sabendo que essa decisão já estava tomada há um tempo, mas eu fui estendendo. Mas, realmente, assim, uma das coisas que mais pesou pra escolha é a família. Que eu abdicava muito tempo até uma hora que disse, meu Deus, eu tô estendendo por toda a minha equipe ou por causa dos 2 trabalhos e a minha família onde tá ficando. Aí chegou uma hora assim, meu Deus, o que vale tudo isso? A gente vai tomando consciência ao longo, assim, da jornada, né? Porque às vezes a gente tá tão envolvida naquilo ali. Que a gente não percebe, a gente não olha pro lado. A gente não consegue perceber, porque a gente pensa assim, não, meu Deus, não posso, isso aqui eu não posso, mas eu posso, né? Eu posso, a gente às vezes tão apegada àquilo Pensa ali. bem, será que não pode mesmo? E não é uma questão de não poder, é porque quando você precisa escolher, você vai ter que abrir mão. Sim. Então, cada escolha é uma renúncia. Então, tem um se preço, né? Então, se você escolhe, você também vai deixar algo ali, né? E não pode ficar olhando pro que você vai deixar, e sim pra aquilo que você vai conseguir conquistar depois dessa... depois da terceira também, né? Aquele ano em casa, né? Da pandemia e tal, depois vamos voltar e tal. E aí eu bem estressada, porque aí os 2 também começaram a me demandar. E aí o horário da escola mudou, então um filho teria que estudar de manhã e ficar tarde em casa, enquanto os outros 2 estudam à tarde. Aí eu pensava, putz, vou deixar o mais velho sozinho à tarde, sem ninguém, e aí, né? Eu não tô em casa, não tô olhando, não tô vigiando.
E aí ano passado eu conversei com meu marido e falei, olha, eu preciso diminuir minha carga horária no consultório. Tipo assim, eu vou diminuir. Eu tenho que pegar a pequena na escola, eu não posso ficar indo trabalhar pensando quem é que vai buscar. Sim. Ou o outro tá lá sozinho em casa, eu tenho que estar atenta. Então, não tem pra mulher. Mas os aí eu escuto filhos, assim, mas você vai perder, você vai perder seus clientes, as pessoas não vão mais te procurar, entende? Parece que é um terrorismo, assim. Não. Aí eu fico pensando assim, tá, mas as coisas fluem. Então, se agora eu diminuir, quando eu decidir voltar, eu vou ter que correr atrás de novo. Isso. E novos clientes vão surgir. A gente se adapta pra tudo. Vamos se adaptar. O orçamento familiar meu, né? Aquele dinheiro que era voltado pra mim, diminui. Né? Mas eu abro mão de outras coisas também. Então, Sim. tá tudo certo. Eu acho que a Se nossa eles maior... estiverem bem. Acho que a nossa maior herança realmente é como a gente vai criar nossos filhos. Então, realmente ali a gente deixa, né, todas as nossas características, o nosso exemplo que passa para eles, e se a gente não passa esse tempo junto, o que a gente vai deixar? Então, realmente, abrir mão para, como falasse agora, adolescente, começa outra fase. E aí? Demanda muito. Então, realmente, o trabalho tem formas de trabalhar. Não necessariamente... Aquela que a gente aprendeu. Exatamente. Aquela rígida, engessada. Então, né? hoje a gente consegue visualizar isso e se adaptar. E eu acho que o que falta, até como citasse essa pessoa que era cozinheira, o que falta é a gente aprender, já desde o começo, a ter coragem, a empreender ou trabalhar de formas diferentes, porque hoje não é ensinado isso. É ensinado muito. Não. Tem que ir pra escola, não pode faltar, tem que cumprir lá com a nota, o protocolo. Tem que chegar às 7 da manhã, sair às 6 da tarde. Não, mas tá, qual é o resultado que tá entregando? Isso. Então a gente precisa chegar no resultado, né? E seja assim na família, no trabalho. E se sair às 3 vai mudar o resultado? De repente não muda, tá tudo bem. Né? Exatamente, então a gente tem que pensar num propósito maior. E às vezes a gente acaba abrindo mão disso, né? Esquecendo isso porque a gente vai seguindo. Todo dia igual. E realmente pra gente que é mãe, até como tu falasse, e quem vai buscar lá na escola? Eu quero buscar lá na escola, sei lá quem, né? Pra gente, a gente quando é mãe e tá trabalhando, mesmo, a gente, em primeiro lugar, são os nossos filhos, né? Então, assim, é muito difícil a gente estar bem, sempre com esse pensamento, ai meu Deus, mas eu poderia estar lá, ou eu poderia fazer assim, ou eu né? Então, assim... É uma culpa, autocobrança. E o empreender também, né? A gente trabalha muito, às vezes a gente acaba trabalhando de madrugada, mas a gente tem uma flexibilidade, né? Eu posso, muitas vezes, sair para levar em algum lugar, né? Ou, tem que ir no médico. Eu posso sair do meu trabalho para levar minha filha no médico, né? Então isso também é um bônus. Trabalhando, né? Isso é um bônus, mas por outro lado, às vezes eu trabalho sábado, domingo, de madrugada, né? Mas não tem horário, né? Mas em relação a estar com os filhos, né? Quando a gente é, né, ali dona do nosso negócio, a gente consegue ter um pouco mais desse benefício, né? Então tá, meninas, eu acho que a gente conseguiu passar bem, né, a ideia do que acontece, de como a maternidade vem pra gente pensar no bem-estar deles, né? Realmente eu não sabia o quanto que vocês estavam dividindo a vida de vocês em 2 trabalhos, sabe? Vocês duas, assim. Realmente não foi tão fácil quanto a gente vê. Às vezes, quanto a gente vê, né? Porque os bastidores ninguém vê, né? A gente só mostra o que é de bonito. E aí os Eu bastidores... particularmente não gosto de mostrar a dificuldade. O perrengue ninguém mas não realmente mostra, né? É o que a gente fala, às vezes, né? Pensa assim, quem vê, pensa assim, nossa, mas meu Deus, parece assim, né? Tão glamuroso, né? Mas nos bastidores tem bastante dificuldade, né? A ser superada. E uma das coisas que eu achei interessante é a rede de apoio, né? Então você que tá passando por isso aí, dá uma olhadinha, vê quem tá ao teu redor, quem te apoia, né? Conversa aí com o maridão. Se não tem marido, é mãe solo, né? Tem uma amiga, tem uma irmã, alguém da família, disposto a ajudar, disposto a ajudar, ou procurar um profissional que de repente pode estar trazendo uma informação, uma orientação, né? Mas se você tá sentindo aí no seu coração que alguma coisa pode estar mudando, né? Dá uma olhadinha, leva tempo, faz parte, é um processo. Pode ser gestação, uma outra gestação, uma gestação que leva 3 anos. Até criar o corpo e forma e tudo mais, mas enfim. E coragem, né? Coragem. Eu acho que a coragem de vocês partiu
da credibilidade. Eu acho que a coragem de vocês partiu a partir do momento que vocês acreditam no produto, entendeu? Sim. Sim. Vocês acreditam tanto nisso que a coragem ela virou ela foi uma consequência. Sim, ela sim. veio, né, pelo fato do que vocês queriam proporcionar para a pelezinha daquele bebê, para saber que vocês estão proporcionando um produto bom, sabe, que não vai agredir, que não vai intoxicar. É como se a gente estivesse salvando um pouquinho Sim. cada criança que está usando o produto. Então, assim, né, pela crença no produto veio a coragem. Então é muito legal. Gente, obrigada mesmo. Imagina. Nossa, que Foi um prazer. agradecemos. Gostei bastante do papo. Adoramos, Daria pra foi bem ficar mais legal. tempo, É verdade. né? E a gente poderia emendar outros temas e outros temas. Foi muito legal. Aham. E a gente é mãe. E no caso, né, da gente, cada maternidade, cada gestação tua ou minha, representou para cada uma de nós coisas diferentes, né? Mas foi a partir dali que a gente vai se questionando. Realmente, Coisas que a gente não se questionava antes. A gente muda. A maternidade muda. muda mesmo. Eu acho. Não importa muda muito. como, mas muda. Seja de forma mais intensa, mas eu também acredito. E para algumas muda de forma negativa, para outras de positiva, mas é uma força muito maluca, assim, eu vejo, assim, que é muito que a gente não consegue explicar. Assim. A gente vê até pelos números que tu falaste no começo ali, né? Meu Deus, 75% dessas mulheres entrevistadas empreenderam após a maternidade. Olha É só. um número muito alto, Muito né? alto. Eu também achei. Mas bora lá, mulherada. Acreditem nos seus sonhos, acreditem também naquilo que vocês sabem fazer, né? Daquele dom que você tem mais especial, que ficou guardadinho, né? E bora, então vamos lá. Duas mulheres que vocês podem se inspirar. E aí vocês também podem visitar o site e o endereço lá no Instagram. Vocês passam pra mim. A gente Como coloca é que vocês podem falar? verdenatural.com.br. Então, verdenatural.com.br. Vou Verde deixar, com I. vou deixar gravadinho na tela ali para o pessoal ir visitar e olhar os produtos. Né? Só que a mensagem mesmo é essa questão, né? Que é essa força que veio depois da maternidade. Sim. Então, muito obrigada, meninas. Imagina. Beijo Obrigada nos também. filhotes. Obrigada por vocês terem de novo arrumado a agenda para estar aqui. Tá bom? Foi um prazer. Obrigada. E a gente fica até a próxima, então. Até o próximo episódio. Obrigadão, gente. Até. Tchau.